Pavinato, eu concordo com a sua conclusão, mas eu não concordo com o caminho que você seguiu, né, apesar de respeitar a sua inteligência e genialidade ao construir essa argumentação jurídica. Eu venho defendendo publicamente, né, e você sabe muito bem isso, que não há nenhum tipo de legislação sobre o presente que o presidente da República recebe de líder estrangeiro do mundo todo. Isso não há. Não existe mesmo. Não há, mas eu deixei claro aqui. Não há. O que ele recebe, né, ele tem que deixar à disposição, dar direito de preferência para a União. É o que me parece. Eu vou chegar nesse ponto aí. Tá. Não há regulamentação, não há legislação. O que tem é uma decisão do Tribunal de Contas da União falando que o presidente pode ficar com itens pessoais e personalíssimos, mas ele não exaure o que seriam esses itens pessoais e personalíssimos, né? Agora, a grosso modo, quando você pega o regime de direito público, né, e a Constituição Federal, né, você vê que o princípio da legalidade administrativa é muito diferente do princípio da legalidade que você colocou, que é o artigo 5º, inciso 2. O artigo 5º, inciso 2, que você bem leu, diz o seguinte: qualquer pessoa pode fazer tudo, ao menos que a legislação fale o contrário. O princípio da legalidade administrativa, que é o que tem que amparar a administração pública e tem que amparar os servidores e donos de mandatos públicos, é que ele só pode fazer algo em virtude de lei. Essa é a diferença que eu vejo e eu vou no caminho oposto de você. Não, e eu entendo. Se a gente então, assim, entrar como uma improbidade administrativa, esse é o ponto. Nesse caso, não tem prisão também, é só multa. Esse é o ponto que eu queria colocar aqui. Então, ou seja, teoricamente, se não tem legislação sobre esse assunto, né, o Bolsonaro não poderia vender e dispor de nenhum bem que ele receba, porque princípio da legalidade administrativa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria colocar aqui é, apesar da lei 8.394 de 91, que você fala bem, né, e você faz um raciocínio para equiparar as joias como bem tridimensional... eu acho que não é. Não é. Eu acho que não é. Eu acho que a lei 8.394, ela fala de acervo documental, né? Eu não vejo joias como acervo documental. Então, eu não colocaria joias nessa legislação, tá? Então, vamos lá. Então, eu não concordo com essa caça à bruxa que está tendo no Brasil em relação a esse aspecto do Bolsonaro. É bom lembrar que, por não ter legislação, todos os presidentes da República, Lula, Dilma, tiveram exatamente o mesmo problema com bens que receberam de líderes estrangeiros, né? Mais de 500. O Lula, inclusive, teve que pagar, porque não conseguiu identificar no seu acervo os bens que estavam faltando, pagou para a União Federal, para o Tribunal de Contas da União Federal, um valor para compensar o bem que teria sumido, supostamente, do acervo dele, né? Ou seja, a gente tem que parar de discutir picuinha, tem que parar de discutir essas questões de Bolsonaro vai ou não vai ser preso. Como o Capês bem disse, se não há lei, se não tem crime, né, não tem por que criminalizar o Bolsonaro nesse sentido. Eles têm que começar a discutir estrutura e fundação de país, né? Poxa, vamos discutir de forma séria o que a gente tem que fazer com os bens que o presidente receba. É justo o presidente da República ficar com o Rolex que ele ganha de líder estrangeiro? Os cidadãos querem isso, o Brasil quer isso. Discutir de forma séria e de forma eficiente esse assunto. Não dá para a gente ficar fazendo picuinha e querer a todo momento criminalizar todo mundo por conta de algo que não é regulado. Não é regulado no Brasil. É verdade. Então não tem por que colocar nesse ponto.